aqui. Pelo link? Isso. Aí você consegue compartilhar também em grupos, se você quiser. As mensagens, elas chegam lá aqui no Facebook, é isso? Isso, aí você abaixa isso. Olá! Boa tarde! Estamos começando mais um programa Mulheres em Flow. Estamos aqui, direto dos estúdios da minha residência. Continuamos aqui no nosso período de quarentena, né, gente? Mas o importante é levar informação de qualidade, conteúdo aí para você. E hoje o nosso papo está fantástico. Você já parou para pensar na importância da imagem que você passa? Então, pensando agora nesse contexto aqui que nós estamos, como é que você está se comportando na sua casa? Você tem se cuidado? Você tem se observado? Quando você está aí no seu trabalho home office, que tem muitas pessoas trabalhando home office, você tem se preparado para esse trabalho? Tem se vestido adequadamente? Então, para falar sobre todas essas temáticas e o quanto as cores elas podem influenciar no nosso dia a dia e, claro, na nossa saúde mental e emocional, sim. Eu vou contar já para vocês também sobre isso. Eu recebo aqui a Grace Kelly, ela que é consultora de imagem e estilo. Seja muito bem-vinda, Grace. Olá, boa tarde. Obrigada, Rosângela, pelo convite. Um prazer, né? Não poder estar pessoalmente com você, mas via vídeo, estar falando para todos vocês. Obrigada pelo convite. Com certeza, muito obrigada a você por ter aceitado aí o convite. Gente, vocês podem mandar aqui pra gente as perguntas de vocês sobre essa temática, compartilhar a nossa live, marque aí as amigas de vocês, os amigos, para interagir aqui com a gente, porque o papo com certeza será delicioso, tá certo? E Grace, me conta, como é que você começou essa consultoria de imagem? Por que da escolha? Bom, vamos lá. Eu fiz uma transição de carreira, né? Eu tenho hoje 34 anos. A minha primeira formação é publicidade e propaganda. Eu me formei lá em 2007. Porém, eu descobri, eu costumo falar que eu sou publicitária de formação e consultora de imagem por vocação. E por que isso? Lá no passado, quando eu comecei a faculdade em 2004, eu estava de manhã e aí eu sempre queria fazer alguma coisa, né, para ficar dependendo só do pai, da mãe. E aí eu fui procurar alguma coisa para fazer e minhas amigas, você não trabalha no shopping, né, extra de final de ano. E aí, todo final de ano, desde 2004 até 2007, eu peguei trabalho de final de ano em lojas de roupa, em shopping. E eu gostei muito de trabalhar com mulheres, né, eram marcas femininas, a maioria delas. E eu me sentia bem, dando dicas, porque eu sempre gostei de ajudar minha mãe, minhas tias, enfim, amigas a se vestirem. Tive até um blog na época, né, assim, de adolescência, mas eu nunca levei isso muito a sério. E aí, continuei a faculdade, fiz estágio, parei de trabalhar no varejo, fui trabalhar em agência, e aí eu vi que eu não gostava de publicidade e propaganda. Uma maioria, né, você como psicóloga pode falar que isso acontece com muitas pessoas. Com certeza. A ideia do que é na teoria, quando a gente vai para a prática, é totalmente diferente daquilo. E eu trabalhei um ano numa agência, e aí eu sentia falta daquele contato com pessoas, porque eu era redatora, então eu ficava na frente do computador o dia inteiro, não tinha muito contato além das pessoas da agência. Depois eu fui trabalhar num banco, que foi aí o meu divisor de águas, né? Eu fui trabalhar na época no Itaú, eu trabalhei 3 meses lá, mas eu ia trabalhar todos os dias chorando. Aí um belo dia, a minha gerente
me chamou para conversar. E ela usou muito da psicologia, né? Ela teve essa percepção de ver que eu não estava bem, não estava rendendo, enfim, a minha cara era nítido que eu não estava gostando daquilo. E ela falou para mim: você já pensou em fazer alguma coisa que você goste? Porque você não gosta do que você faz aqui. Eu trabalhava na área comercial. Tá. Essa parte. E aí eu falei: bom, o que eu vou fazer? Ela falou assim: procura uma terapia, fazer um teste, alguma coisa vocacional que eu já tinha feito lá na época da escola, que deu totalmente diferente. Né? Para trabalhar com comunicação. E aí fui procurar uma terapeuta, e foi na terapia que eu descobri a minha verdadeira vocação. Porque Que bom. a minha psicóloga, exatamente. Eu falo que terapia salva vidas, gente. Você não está feliz com a tua profissão, vai procurar um auxílio profissional, né? Que às vezes família, parente, não vai ter essa orientação que uma pessoa profissional vai te dar. E é importante. Foi na segunda semana de terapia que ela olhou para mim, e a gente conversando, ela falou: você fala muito de moda, né? De ajudar as pessoas, as mulheres principalmente. Você já pensou em fazer moda? Aí eu olhei para a cara dela na hora e falei assim: Deus o livre, que eu achava que o quê? Que era costurar, fazer desfile, essas coisas. E como eu estudei numa faculdade que tinha muitas meninas que faziam moda, e aí tinha aquele clichê de achar que moda é fútil, e eu, como, né, formada em comunicação, quase fiz jornalismo, achava que aquilo era uma baboseira. Eu falei: não, a minha avó é costureira, minha tia é costureira, mas eu não tenho nada a ver com isso. Ela falou: não, você sabia que dentro da moda tem várias vertentes que você pode pesquisar? Você pode trabalhar na área? Isso foi lá em 2000, eu tinha 10 anos atrás, eu tinha 25 anos, quase 10 anos. E em 2011. E aí eu falei: não sei. Que ela falou assim: procura um curso de personal stylist, foi o meu primeiro curso. E aí eu fui pesquisar, gostei muito do curso, achei incrível, nossa, é isso que eu quero fazer. Só que lá em 2011, a consultoria de imagem, esse nome, não tinha esse conhecimento que tem hoje, graças a Deus. Sim. Então, era uma coisa vista como que, quem que vai fazer isso? É coisa de gente rica, como muitas pessoas ainda acreditam que seja. Tá? Como não é. Claro que existem pessoas que trabalham com esse nicho. Eu falo que eu trabalho com consultoria para mulheres reais. Então, o serviço é voltado para o dia a dia, para a sua necessidade. Nada só para artista, essas coisas. Então, eu via isso, eu falei: legal, mas não tem como eu trabalhar com isso agora, eu não vou ter mercado, não tem como eu conseguir me manter trabalhando com isso. Eu vou ter que trabalhar para cima. E aí eu falei: bom, vou procurar alguma coisa que eu realmente gosto de fazer. Fui trabalhar novamente no varejo de moda. E aí eu me sentia realizada, trabalhei muito tempo lá. Aí eu tive a oportunidade de, dentro desse conhecimento, de começar uma pós-graduação. Falei: vou fazer uma pós em moda. Aí fui fazer comunicação e produção de moda, que é a minha graduação. Falei: bacana. Aí nesse meio tempo, eu estava trabalhando no shopping, eu tive a oportunidade de trabalhar com uma consultora de imagem. Ela me convidou para trabalhar com ela, eu fui braço direito e esquerdo dela durante aí um ano e pouquinho. Eu aprendi muita coisa, achei muito incrível o trabalho dela, de empoderamento feminino. Eu falei: nossa, que legal, mas eu preciso trazer isso para a minha realidade. O público dela é um público mais elitizado. Um dia eu quero trabalhar com isso ainda. Fazia a parte de conteúdo dela, ajudava com várias coisas. E aí me formei na pós-graduação. Voltei depois que eu saí de lá na crise de 2015. Muita gente cortou tudo, né? E aí eu voltei para o varejo. E uma das minhas gerentes da época da loja que eu estava falou assim: olha, a Grace consultora de imagem é incrível, mas a Grace vendedora não tá me auxiliando muito aqui, não. Por quê? Porque eu não pensava em números da loja, eu pensava que a mulher mais bonita. Sim. Porque faz a diferença, né? Às vezes eu trabalhei muito em lojas que não eram lojas de fluxo, e sim lojas de fidelização. Então a gente tinha um tempo para cativar o cliente, de fazer amizade. Eu tenho clientes dessa época que eu converso até hoje, que me ajudaram até no meu casamento, com dicas, enfim, várias coisas. Então, eu vi essa necessidade, e eu tinha esse poder de ajudar as pessoas, né? E aí, mas foi só lá em 2017, 3 anos atrás, quando eu me casei, que eu mudei de cidade, mudei de estado civil, mudei de vida, mudei de tudo. Em junho, eu me casei em junho, uma semana antes de eu me casar, acho que mais ou menos uma semana antes, eu estava trabalhando com produção de conteúdo, né, mídias sociais, para uma rede atacadista e varejista, de moda feminina, masculina, de São Paulo. E aí eles tiveram um corte nos funcionários e me mandaram embora. Uma semana quase meu tudo bem, vamos manter a plenitude. Casei, viajei, voltei, mudei de cidade, e aí eu falei: tá, e agora, né? A gente faz o que da vida? Bom, fui procurar novamente na área de produção, de conteúdo, produção de moda, que eu trabalhei muito tempo com produção de desfile, tive a oportunidade de trabalhar na São Paulo Fashion Week, casa de criadores, enfim.
tive oportunidade de trabalhar em várias áreas aí da moda, até eu ver que eu gostava mesmo dessa coisa da consultoria. Até então era meu plano B, que estava lá guardadinho na gaveta. A importância da gente falar de plano B. A nossa querida psicóloga aqui, a Rosane, fala muito bem o que é a gente guardar e saber o momento de utilizar. Com certeza. De 2017, que eu falei, bom, eu preciso fazer alguma coisa, né? Tava tentando e não estava acontecendo os trabalhos aqui. Hoje eu moro na região do ABC, né, em São Caetano. Uhum. E, bom, cheguei para meu marido, o que a gente vai fazer? Ele falou assim, por que você não acredita no seu sonho? Vamos fazer seu site, vai estudar. E aí, bom, se ele está me apoiando, né, vamos lá. Eu voltei a estudar, fui fazer outros cursos de especialização na área de consultoria, eu tenho um curso de consultoria de imagem para noivas, porque eu vi que era um ambiente que estava bem, assim, fragilizado. Durante meu casamento, eu senti isso, essa falta, né, das pessoas, das mulheres, se sentir muito fragilizada, não ter uma noção do que ficar melhor. Às vezes um vendedor vem e fala, e às vezes não era aquilo que ela queria. Uhum. O dia mais importante da vida da mulher, da maioria daquelas que sonham em casar, né? Sim. Fui me especializar, fui fazer um curso de visagismo, fui fazer meu primeiro curso de cores, lá em 2017. Me apaixonei, porque eu sempre gostei muito de cor. Sempre fui uma pessoa muito colorida, todo mundo fala isso. Sempre... Sim, eu vejo suas postagens, suas roupas super coloridas. Exato. Até ontem lá dentro do desafio, né, que você está fazendo, inclusive, meninas, estão todas convidadas aí para o desafio da Grace. A gente vai colocar a página dela logo mais aqui nos comentários para vocês seguirem lá no Instagram. E ela tá fazendo um desafio, que é 15 dias de estilo com Grace Kelly. E é um luxo. E ontem o desafio foi o look todo preto, né? Esse pra mim tá mais difícil. Eu lembro que você comentou nos stories, gente, isso pra mim, né, vai ser difícil, porque aí eu fiquei pensando, acho que é porque ela gosta muito de cores, né? E aí ter que brincar com o preto nesse caso. E aí tem uma questão que a gente já vai entrar, que é a questão da psicologia da cor, né? E aí eu vou explicar por que eu não gosto muito do preto. Tem duas questões do preto que eu não gosto muito. Eu não me sinto bem com a cor, porque eu vou falar do que ela causa, né, na gente. E tem a questão da análise de coloração pessoal, que são as melhores, né? Que é a minha especialização, aí meu carro-chefe de trabalho. O preto, ele não tá na minha cartela de cor, tá? Que eu já vou entrar falar um pouquinho disso. Tá. Mas ele não tá na minha cartela de cor, então para mim não faz falta. Eu vou explicar que ele não tá na minha cartela, e aí depois, quem for lá nas minhas redes sociais vai entender do que eu tô falando. Então, fui fazer minha especialização em cores, achei o universo incrível, falei, nossa, eu quero trabalhar com isso, eu quero levar cor às pessoas, porque a maioria das pessoas fala que gosta de cor, mas tem medo, ou não sabe combinar. Uhum. Então, assim, o que eu mais escuto das minhas clientes, minhas seguidoras, Grace, eu adoro cor, acho lindo, mas não consigo ver em mim. Ou então eu coloco e tiro, e aí sempre vou no preto. E aí tem toda uma questão por trás desse sempre vou no preto. E até eu vou fazer o meu post falando sobre isso, por que você escolhe tanto o preto, que está lá no nosso inconsciente, né? Tudo isso, a consultoria de imagem como um todo, principalmente as cores, ela está toda relacionada à psicologia. Então, a gente trabalha muito a psicologia na consultoria de imagem. Aí foi assim, lá no começo de 2018, eu comecei a ir atrás de algumas marcas, principalmente aqui no ABC, de algumas pessoas para fazer parceria, e graças a Deus a coisa foi acontecendo, e desde então eu venho fazendo novos cursos, já fiz 3 especializações em cores, estou fazendo uma última agora, que é a emoção da cor, com uma professora uruguaia. Então tudo isso agrega muito para a gente, para o trabalho, e para as clientes, né? Porque o mais satisfatório para mim é escutar delas. Nossa, a minha vida mudou depois que eu descobri minhas cores, tem que ser mais colorida. Isso não tem preço, né? Com certeza. Realmente a cor, ela faz diferença na nossa vida. Porque na nossa imagem, a cor, ela representa 90% da nossa imagem. Então, assim, é muita coisa que uma cor para os outros. Então, antes da gente pensar naquilo que a gente quer passar, a cor já está dizendo. Então, por isso que é importante a gente saber usar a cor a nosso favor. Porque, às vezes, ela está dizendo uma coisa que não é aquilo que você quer passar. E vice-versa também. Né? Então, antes de as pessoas me verem aqui com essa blusa, que é uma regatinha com detalhe no ombro, a primeira coisa que vocês veem é o quê? Estou de verde. Está de verde. Então, 90% da nossa imagem, primeiro, né, das características da nossa imagem, é a cor, depois que a gente vai falar do detalhe, é uma regata, tem um detalhe no ombro, enfim. Então, a cor é primeiro para a gente.
Maravilha, Neia, seja muito bem-vinda, Priscila Silvestre, Dora Nascimento, Olha que Cássia, que está bacana. lá no Acre, olha só. Isso também é válido para os meninos, né, gente? Com Sim, certeza. é universal, gente. Deise Moraes, seja muito bem-vinda. A Rafaela está falando aqui que ela está em Pernambuco. Um beijo Olha, enorme. amo Pernambuco, gente. Passei minha lua de mel lá. É isso. A Neia mandou aqui, estava impossível entrar, consegui após inúmeras tentativas. Que Que bom que bom deu que certo. conseguiu. A Priscila lá está perguntando aqui, ó, mas se o preto é usado para quem quer parecer mais magra, a que cor recorrer ou a quais segredos para fazer isso sem o preto? Essa é a dúvida, né, de 99% das mulheres aí. Universal. Universal, né? Então vem a questão do quê? O preto, ele pode sim emagrecer, por quê? Porque ele tem a questão de ser escuro, né? O preto, ele é ausência de luz, ausência de cor. Tá? Então a gente não considera o preto nem o branco como cores. O branco é luz, que ele é a somatização de todas as cores, a gente falando um pouco. Porque assim, gente, cor é um assunto muito amplo, que a gente Uhum. ficaria aqui umas 4, 5 horas falando disso. Né, eu vou tentar resumir ao máximo aqui para ficar mais fácil para vocês compreenderem. Na teoria da cor, que é o estudo das cores, né, lá dos primórdios, branco é luz, né? Então ele é a soma de todas as cores, e o preto é a ausência. Então tudo que é escuro, ele vai diminuir. Porém, tem uma questão. Se você usar uma roupa justa, de um tecido colado, né, no teu corpo, e você quer fazer, exato, o seu objetivo de imagem é parecer mais magra, se você usar um preto com um tecido colado, você não vai ter esse efeito. E se você Tá. vamos colocar aqui uma calça, um body preto, que é um tecido mais justo, né, de elastano, você vai tentar mais gordinha do que se você tivesse com uma camisa branca de alfaiataria. Porque a questão está aí no tecido. Então, não adianta você usar o preto num tecido mais justo, que ele não vai ter esse efeito de emagrecedor. E sim, vai revelar aquilo que você quer, dar uma disfarçadinha. Então, em vez de usar uma coisa muito colada, né, você pode usar um branco, né, se você gostar de um branco, a peça branca ela vai ser muito mais inibidora do que o preto justo. E aí, falando de alternativas de preto, né, que eu coloco sempre para meus clientes, tenta sair um pouquinho do preto com o quê? Com azul marinho, com marsala, que é o vinho, que são cores mais escuras, tá? E aí, obviamente, como eu falei, procurar tecidos que estejam mais distantes do corpo, mas também não muito largo. Por quê? Muitas pessoas, quando ficam acima do peso, eu falo para as minhas clientes, elas gostam de vestir o quê? Legging e camiseta. E o que acontece? A camiseta, ela vai acrescentar maior volume. Então, se Tá. uma calça jeans reta, com uma camisa ou uma blusa por dentro da calça e dá aquele efeito blusê que a gente fala que é soltinho, vai disfarçar muito mais a barriguinha, né? O que você quer disfarçar aí, do que uma camiseta jogada por cima, que vai estar chamando atenção exatamente para a região que você quer esconder. Tá? Então, é um mix de dicas aí. Você tem que observar o tecido, tá? Primeiramente, e para substituir, você pode ir indo pelas cores que são escuras também, que é o azul marinho, marsala, o grafite. Então, você consegue ir saindo um pouquinho do preto a partir dessas cores aí. Tá. E a gente pode usar todas as cores, Grace, ou não? Então, de todo mundo, eu falo sempre que todo mundo pode usar todas as cores. Porém, cada um, falando, né, das características da análise de cor, cada um na sua temperatura de cor, porque todas as cores, a gente tem a versão dela quente e a fria. O que quer dizer uma cor quente e uma cor fria? Todas as cores, elas passam uma sensação no nosso corpo. Então, a cor quente, ela vai esquentar o nosso corpo, e a cor fria, ela esfria o nosso corpo. Tá? Então, o que são isso? Cores quentes, elas têm pigmento amarelo dentro da composição delas. Então, esse aqui é o círculo cromático, que é o que eu uso na nossa análise de coloração, quando eu falo de teoria da cor. Então, tudo que tem amarelo, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tudo que tem amarelo, aqui, ele vai passar a sensação de calor, ele vai esquentar. Então, tudo que tem azul, que é essa parte para cá, aqui o roxo, essa parte aqui, né, falando do básico, ele vai esfriar. Então, todas as cores, porém todas as cores têm a versão quente e fria. A gente tem o amarelo, por mais que o amarelo por si ele seja quente, ele tem a versão fria. A versão fria é uma versão que tem pigmentos azuis na sua composição.
além dos pigmentos amarelos, obviamente. Então, na análise de cores, a gente descobre a temperatura da pele. Se você tem uma temperatura quente, se você é fria ou se você é neutra. Dentro da categoria neutra, a gente tem neutra quente e neutra fria. O que quer dizer? Não quer dizer que todo mundo, eu posso usar tudo, então, sou neutra. Não. Tá. A temperatura não é a característica principal da sua pele. E aí, qual que vai ser essa característica principal? As outras são as outras características da pele que a gente analisa, que é a intensidade, se você aguenta cores mais intensas, cores chamativas, cheguei, como a gente fala, ou cores mais clarinhas, mais suaves, sem tanta intensidade. E a outra característica, dentre as que a gente analisa, é a profundidade dessa cor. Se você é uma pessoa que segura cores mais profundas ou cores mais claras. Tá? Então, tudo isso vai dar um direcionamento de quais são as cores que ficam melhores para você, que vão realçar a sua beleza, e aquelas que não ficam tão boas assim. Porém, quando a gente... eu escuto muito, né, falando do preto. Eu amo preto, e de repente não tem preto na cartela. Pronto, não vai jogar todas as roupas fora, não é para morrer e querer odiar, nada disso. Você vai continuar usando as cores que não tem na sua cartela. Por quê? Porque a análise de coloração não é para fechar, e sim para expandir o seu horizonte de possibilidades. Você vai usar as cores que te valorizam e vai saber usar aquelas que não te valorizam de forma assertiva, né? Camuflando os efeitos que ela faz na sua pele. Então, vamos falar do preto. Eu não tenho preto na minha cartela, porque a minha coloração, a minha temperatura é neutra fria. Então, as melhores cores, para mim, são aquelas cores que têm um fundo e temperaturas mais frias. E por que o preto não está na minha cartela? Porque uma das características, a principal da minha cartela, que é o verão claro, é a profundidade de cores. Eu sou uma pessoa que não aguento cores tão escuras. O que eu quero dizer que não aguenta cores tão profundas? Porque se eu colocar essas cores profundas, falando de coloração, é sempre da cintura para cima, tá, gente? Porque as cores fazem esses efeitos no nosso rosto. Então, é sempre da cintura para cima. O preto, se eu colocar ele em mim sem maquiagem, sem nada, que é o ideal, né, a maquiagem a gente sempre fala que é um artifício que vem nos ajudar aí, o preto, ele vai realçar tudo que eu não quero. Ele vai realçar olheira, sinal de expressão. E por que disso? Por que eu não tenho essa característica de profundidade? Porque eu tenho a pele muito clara, cabelo claro e o olho mais claro. Isso faz referência ao contraste pessoal, que é uma outra questão que a gente analisa na coloração da nossa pele. Então, o meu contraste ele é baixo. Então, o preto, o que vai acontecer? O preto vai chegar muito primeiro do que eu. E na consultoria como um todo, a cor tem que chegar junto com a pessoa. Assim como a roupa, o conjunto da roupa, né, o tecido, o caimento, principalmente a cor, como eu falei, ela tem que chegar junto com a gente. O que acontece com o preto em mim, né, falando, o preto vai chegar muito primeiro do que eu. Então, antes de mim. Tá? Então, tudo isso para a gente saber a temperatura da cor ideal, todo mundo, é o que eu falo, todo mundo pode usar vermelho, todo mundo pode usar azul, amarelo, só que cada um na sua intensidade, profundidade, temperatura da cor. Joia. E dentro desse processo da análise de coloração, a gente está falando de roupas, isso entra também cabelo, maquiagem, como que é? A análise de coloração, ela serve para tudo, vai te orientar para tudo. Eu falo que é um divisor de águas. Porque você vai identificar suas cores, suas melhores cores para roupa, primeiro, né? Para maquiagem e para coloração de cabelo. Por quê? Se você tem uma pele quente, de repente alguém faz uma maquiagem fria, vai derrubar a sua imagem. Então, se maquiagem quente seria o quê? Tons mais, um marrom quente, uns alaranjados, blush coral, e aí, de repente, você tem a pele fria. Aí faz uma maquiagem com tom azul, com cinza, que são as cores frias, roxo. Azul e roxo são as cores mais frias que a gente tem, tá? Dentro das cores aí. E o vermelho, o laranja e o amarelo, as mais quentes. Então, tudo isso influencia. O cabelo. E todo mundo falam que todo mundo quer ser loira, né? Mulher, depois de ficar mais velha, fica loira. Só que cada uma tem o seu tom de loiro. Às vezes, o meu tom é um tom mais frio. O tom da Rosângela talvez seja o tom mais quente. Eu não sei porque a gente não fez análise de cor dela ainda. Mas se ela for uma temperatura de pele quente ou neutra quente, o loiro dela vai ser um outro tom de loiro. E aí, para ela ter essa imagem mais harmônica, a gente identifica qual é o melhor tom de loiro para ela. Aí, fala, eu não quero ser loiro, eu quero um ruivo. Então, a gente tem o ruivo quente e o ruivo frio, que é mais para o cereja, em vez de ser mais alaranjado. Então, a gente tem toda essa análise que é muito importante, porque tudo isso influencia na nossa imagem como um todo. Joia, maravilha. Olha aqui, o Márcio está falando. Boa tarde, pessoal. A imagem é muito importante, mas não adianta ter a imagem se não condiz com as atitudes.
É verdade, as atitudes é bem, é bem importante também, mas com certeza. Vamos dizer, uma tem que andar junto com a outra, mas é que a gente fala da imagem por quê? Porque as pessoas, elas leem a gente em 7 segundos. Então, você não tem uma segunda oportunidade de causar uma boa impressão. Sim. Seja para um relacionamento amoroso, seja conhecendo alguém, seja para uma entrevista de emprego, para fechar um negócio, de repente a tua imagem não está passando aquela imagem, está condizendo com a sua essência. E aí você não tem uma segunda chance, porque é 7 segundos, tem até estudiosos que falam que isso está caindo, tem gente que fala em 3 segundos. 3 segundos, é. Quando a gente lê uma pessoa, se ela é bem-sucedida, com o que ela trabalha, se ela é uma pessoa feliz, se não, se ela está com depressão, então tudo isso a gente lê. Né? A Rosana pode falar isso como psicóloga também, porque é uma análise de fundo da nossa mente. Então, o nosso cérebro, a nossa mente, ela lê tudo isso muito rápido. E, às vezes, a sua imagem não está passando quem você é de verdade, e isso causa uma confusão. A maioria das pessoas tem esse problema de... tem muitas pessoas que falam, eu adoro cor, mas se veste só de preto. Mas por quê que você não consegue colocar a cor? Às vezes você tem uma restrição, você não gosta de se sentir destacado, que vai chamar atenção, ser uma pessoa mais retraída. Então você leva a cor para dentro da sua casa, mas não consegue colocar a cor na sua vestimenta. Eu falo que tem a alma colorida, algumas pessoas têm a alma colorida, mas não tem a imagem tão colorida como gostariam. Exatamente. É simplesmente por não saber, não sabermos nada. Não conhecer, e aí entra, né? Eu acho que a importância de buscar um profissional dentro disso. E a gente precisa de desconstruir a ideia, não só no caso aqui da Grace, que é consultora de imagem, mas de várias profissões que a gente tem de que, isso não é acessível para mim. É sempre essa ideia, né? Exato, precisa de um poder financeiro alto, um poder aquisitivo para conseguir ter acesso a esse tipo de serviço, e não é assim que funciona. E outra coisa também, gente, eu penso que a gente precisa organizar a nossa vida dentro do que a gente quer, né? Essa construção da nossa felicidade, de tudo que nós queremos conquistar. E eu acho que isso é válido a gente fazer de dentro para fora, né? Olha, eu cuido do meu emocional, eu cuido do meu mental, eu cuido da minha saúde física, eu cuido da minha beleza. Né? Se colocar. Exato. Vocês viram aqui no começo da nossa entrevista quando ela falou, né, que ela descobriu isso em um processo psicoterapêutico, por exemplo. Olha, eu me formei em uma determinada profissão, mas não gostei, tá tudo bem, né? Só que a gente buscar esses meios para ter uma qualidade de vida, você se olhar no espelho e se sentir bem, isso ajuda muito com a nossa autoestima. Você acordar de manhã e falar, uau, por exemplo, agora a gente está nessa história da pandemia, eu achei o máximo o teu desafio, de verdade. Gostaria de te parabenizar, por isso eu estou muito engajada, todo dia eu posto, né? Não deixe de postar. Eu estou muito feliz com a sua participação, gente. Todo dia, gente, eu acordo, aí eu olho, assim, qual que é o desafio da Grace? Deixa eu ver aqui. Aí vou lá toda... me movimentando para isso. Então, por exemplo, nesse momento que a gente... Essa era a ideia principal. Essa é a ideia. Então, nesse momento que a gente está aqui confinadinho, aqui a gente está conversando pela internet, que bom que a gente tem essa ferramenta, mas como é que a gente pode melhorar essa nossa estadia na nossa casa? Eu vou me arrumar só porque eu vou sair para a rua? Não, eu tenho que me arrumar para você. Exato. Não é? Tenho que cuidar de mim. Então, aqui agora eu, meu filho e meu marido em casa, estamos os 3. Então, eu me arrumo para mim, me arrumo para eles, eu tenho os meus clientes, que eu não atendo todos os dias, né? Eu divido isso, mas meu dia de atendimento, então, eu também tenho os meus clientes e eu tenho que estar linda e bela para eles, ué. Então, é pensar como é que você constrói isso. Isso, gente, é um passo a passo, de verdade. Não adianta... Exatamente. Então, não adianta. Inclusive, eu acho que a gente pode até pensar em alguma coisa que junte as duas coisas, porque eu acho que isso linka muito, né? Fazer um processo ali de psicológico, de autoestima, entender quem eu sou dentro disso e automaticamente o meu exterior também ficar alinhado com quem eu sou interiormente. Isso é maravilhoso. A gente vai passar insights muito positivos para as pessoas, né? Então, mandem aí para a gente se vocês acham que é uma ideia boa. As áreas são correlatadas. A gente, igual eu falei, psicologia é base fundamental do teu trabalho de consultoria.
Com certeza. Ó, a Vanessa está falando aqui que ela gostou muito do tema. Ela está em Sergipe. Muito Uau! obrigada, Vanessa, pela sua Um beijo para audiência. Sergipe. O Henrique está mandando aqui. Meninas, mandem um alô para o Henrique de Belo Horizonte. Pergunta: o que vocês acham de aplicativos que ajudam a elevar a autoestima? Que aplicativos seriam esses? Eu não conheço nenhum agora. Não... Eu também não conheço nenhum, Henrique. Manda pra gente aí, porque precisamos saber. Que se existe esse aplicativo, como que funciona. Eu acredito assim, a gente precisa tomar cuidado só com processos prontos, isso eu falo sempre. A gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Então, de repente... Não é receita de bolo. Exato. Será que é uma receita de bolo? Então, tem que ver dentro disso, entender melhor o conceito, mas eu acredito que tudo é muito válido, né? Só tem que tomar cuidado com o processo pronto por conta da individualidade de cada um, tá certo? Cada pessoa é única, gente. Isso mesmo. Gente, compartilhem aí a nossa live, mandem perguntas aqui pra gente. A Ingrid está falando que está adorando o programa, que bom, Ingrid. Que bom. Compartilhem bastante aí. E olha aqui, nós temos também audiência no Uruguai. Uau! Richard, ele falou, show o programa, estou no Uruguai assistindo vocês, meninas. Legal. Gente, que máximo, tem muitos homens aqui no nosso programa, eu adoro isso. Você vê? Isso é uma para mostrar pra gente que os homens também estão preocupados com a imagem, não é só... Com certeza. Né? Então, é uma crescente que a gente vem observando aí. Sim, eu tenho percebido que os programas aqui têm uma audiência bem interessante de homens. Isso é muito positivo, né? Sinal de que estão cuidando aí da sua saúde mental, emocional. Olha que beleza. E Grace, me fala uma coisa. Você comentou sobre a consultoria, né? Que você é uma consultora de imagem e estilo. E eu até fiz o seu folder como personal stylist, porque para mim era tudo a mesma coisa. Qual é a diferença? Explica pra gente. Então vamos lá. Adentrar essa questão aí. A consultoria de imagem, ela cuida do todo, tá? Então, ela vai cuidar, além da sua imagem, ela vai cuidar das suas atitudes, da sua postura, a gente também dá algumas dicas de etiqueta, enfim, se você quer se posicionar de uma outra forma. Então, a gente vai cuidar, eu falo que a consultoria de imagem, ela é de dentro para fora. Então, primeiro a gente vai identificar, fazer você se conhecer, né? O autoconhecimento, permear esse autoconhecimento na pessoa, para depois chegar na etapa final, que é a construção da sua imagem. Certo. De dentro para fora. Então, é um todo. A gente analisa a parte de visagismo, né? Que é a análise facial, o tipo de cabelo, o tamanho, o comprimento do cabelo, óculos, enfim. A gente cuida da imagem como um todo. O personal stylist é um serviço que eu também ofereço. A diferença é que o personal stylist é um serviço pontual. Tá. Normalmente, a maioria das pessoas que utilizam são artistas, cantores, enfim. Até teve uma moça que me procurou, que ela ia estrear um musical, e ela precisava se vestir para o momento. E aí, é uma coisa pontual, para um determinado momento. Eu vou para uma festa, para um casamento, e a gente não tem nenhum conhecimento dessa pessoa, não sei nada sobre a vida dela, mas ela vem e fala, olha, eu vou para um casamento, o estilo vai ser esse, o traje é esse, e aí ela vai me passar, a gente vai identificar o tipo de silhueta, as cores, talvez, que se der para fazer esse trabalho de cor, a gente consegue fazer, às vezes não dá tempo, então a gente vai por gosto da pessoa, e aí vai pontuando qual que é a imagem que ela quer passar para aquele momento. Então, o personal stylist é um serviço pontual para um determinado momento, para uma festa, ou para uma entrevista, na televisão, né, para servir para ocasiões específicas. E a consultoria de imagem é um todo, é um trabalho completo. Então, é para a vida toda, e a gente vai identificar tudo, desde, igual eu falei, da cor do cabelo melhor, comprimento do cabelo, o que você quer passar. O cabelo mais reto, ele passa mais formalidade. Eu sou uma pessoa que eu preciso passar acessibilidade, então seu cabelo não pode ser reto. Tá? Então, tudo que comunica, a nossa imagem comunica com o todo. Então, aqui, o meu cabelo reto hoje, mais reto, mais bagunçado, ele está comunicando mais que eu sou uma pessoa mais acessível, mais despojada. Talvez se meu cabelo tivesse totalmente passado uma prancha ele reto, eu estaria passando um pouco mais de restrição. Se eu tivesse de preto, mais ainda, porque o preto ele afasta as pessoas. É uma cor que deixa a gente mais introspectivo. Daí eu já vou falar da questão daí do por que eu escolhi o verde. Né? Sim. A Terra fez um pronunciamento e ela estava de verde. Ela é um caso, sim, gente, para vocês acompanharem
como ela é assertiva na escolha das cores. Se você observar lá atrás, ela era uma pessoa que usava muito preto, muita cor pesada. Desculpa, eu não ouvi quem você falou. A rainha da Inglaterra, Elizabeth. A rainha da Inglaterra, sim. Exato, ela usava as cores muito escuras. E por que de uns anos para cá, se vocês observarem, ela tá muito mais colorida? E ela é uma pessoa colorida, ela, do chapéu, combinando. Por quê? Porque ela precisava estar mais próxima dos seus súditos, mais próximas das pessoas. E o preto, ainda mais porque ela tem a cor clara, então é um alto contraste. O preto chegava muito antes dela. Uhum. Fazia um alto contraste na pele clara. Então, ela tendo uma imagem, passando a imagem de pessoa que não quer muito contato, que é uma determinada distância. E não era esse o objetivo de imagem dela. Ela precisava, o quê? Uma rainha precisa passar que ela é acessível, por mais que ela não seja, tá, gente? Não tô falando da personalidade dela como pessoa mesmo, mas sim da imagem que ela passa. Então, falando aí do coronavírus, ela estava de verde. E o que o verde representa? O verde, além de representar esperança, que é o que a gente mais precisa atualmente, ela foi muito assertiva na escolha da cor. Não deve ter alguém que cuide da imagem dela. Por quê? O verde, ele passa ele está ligado à saúde, né, como eu falei, da esperança, à inteligência. Então, quando a pessoa, você vê uma outra pessoa de verde, você consegue prestar atenção no que ela está falando, porque ela passa um pouco mais essa coisa de inteligência emocional, de inteligência racional. Então, o verde tem toda uma escolha aí, por que foi escolhido. Nesse momento de pandemia mundial, ela foi bem assertiva na cor. Se ela tivesse, talvez, colocado o preto, ela estaria afastando as pessoas e estaria ligado ao quê? No Ocidente, o preto está ligado não só a coisas boas, mas a coisas ruins, mais do que boas. A morte, a mistério, a doenças, enfim. Então, não era o momento de ela usar preto. Tá? Então, tem toda essa questão aí que a gente fala da psicologia e psicodinâmica das cores. Psicologia é o que a cor transmite, psicodinâmica é como o que a gente sente com as cores. Certo. Gente, dúvidas sobre isso, perguntem, porque eu achei o máximo essa ideia, né? A questão do personal stylist com a consultoria de imagem. Ficou, para mim ficou claro. Para vocês, se tiverem dúvidas em relação a isso, é só mandar aqui para gente que a Grace vai respondendo. Isso. E Grace, falando um pouquinho dos acessórios, eu brinco que acessório é igual tempero, né? Eu falo que é o temperinho do look. Como é que funciona isso, essa escolha dos acessórios? Como é que a gente faz para casar isso com o nosso look? Existe uma regra? Eu falo sempre que tudo que a gente coloca na nossa imagem, na nossa produção, ela tem que contar a mesma historinha. Tá? Então, assim, o seu estilo de roupa tem que conversar com o teu estilo de acessório. Senão isso vai destoar, porque o nosso cérebro, né, a nossa visão, ele rejeita tudo que é muito diferente. Então, o cérebro, ele procura sempre assimilação. Tudo que é parecido, tudo que, né, no nosso inconsciente, tudo que parece, ele é visto como mais agradável. Tudo que destoa uma coisa muito da outra é desagradável, então a gente rejeita e fala aquilo, é estranho, é feio. Né? O conceito do belo é muito particular, mas enfim, o cérebro no nosso inconsciente, ele tende a fazer essa imagem de aproximação como bonito e aquilo que destoa, feio. Então, o que eu quero dizer com isso? Se você tá com uma roupa, um tailleur da Chanel, um blazer, alguma coisa assim, uma roupa mais clássica, e de repente você coloca um acessório de corda artesanal, ele vai destoar da sua roupa. Então, vai ser estilos diferentes. Então, qual seria o acessório ideal para essa roupa, que ela é mais clássica, mais elegante? Um acessório dourado, menorzinho, não tão grande assim como o meu, mas uma corrente mais dourada. Um colar de pérolas. Então, o acessório, ele precisa contar a mesma história da sua roupa. Ele precisa estar com o mesmo estilo da sua roupa, né? E aí, o que eu sempre falo? Quanto que é de mais e quanto que é de menos? O espelho é nosso melhor amigo. Coloca os acessórios. Se você olhar, você é a sua melhor vertente para saber o que é certo para você. Se você olhar e achar que está muito enfeitada, é aquela máxima de que menos é mais. E isso é muito verdade. Claro que sim, tem pessoas que têm um estilo mais criativo, que gosta de bastante coisa, e ok, para ela, se você olhar, ela segura. Eu falo que ela segura aquele tanto de acessório. Mas se você coloca aqueles acessórios, um colar, um brincão, você vê que aqui eu coloquei um colar mais chamativo, meu brinco ele é do mesmo estilo, conta a mesma história, porque ele combina o modelo e combina a cor. Então, para a gente combinar o acessório, a gente pode combinar estilo, pode combinar modelo, pode combinar cor, pode combinar tudo isso. Então, alguma coisa tem que ter um elo de conexão entre as peças e entre a sua roupa. Eu tô com uma blusa que é um chiffon aqui,
um crepe. Então, é um tecido mais refinado, com uma peça mais refinada. Se eu tivesse talvez com um colar artesanal, também não estaria contando a mesma história, então estaria destoando. Então, olhou no espelho, colocou os acessórios, não sei, não gostei, tá muita coisa. Tira, porque se você for com aquele tanto, você vai chegar no local, né? Agora não, que ninguém vai chegar em lugar nenhum, mas nesse momento, de repente, até para uma entrevista que você vai fazer online, você não vai se sentir confiante, vai se sentir insegura e vai te atrapalhar no teu rendimento como profissional. Porque aquilo não tá te incomodando. E a mesma coisa com as cores. Então, a gente fala assim, como é que eu faço para ser colorida? Eu coloquei uma blusa colorida com uma calça colorida, e que vocês não veem, eu tô com uma calça vermelha. Então, assim, de repente, você vai colocar essa combinação de cores, você nunca usou. E aí você vai para um local, né, para uma entrevista, para um encontro, sair, enfim, e você não está habituada a fazer essa combinação de cores, você não vai se sentir confortável. Então, você não vai render o suficiente como você renderia, talvez, se você tivesse com a sua combinação da sua zona de conforto. Então, a combinação tem que ser aos poucos, tá? Então, falando dos acessórios, é isso. A gente pode combinar estilo, né? Pode combinar cor e estilo e tamanhos também. Então, falando de proporção, se eu tivesse colocado um brinco grande aqui, concorda que ele brigaria com o meu colar? Então, ele estaria roubando a atenção de mim. Então, vocês não estariam olhando para o que eu estou falando, né? A questão do batom vermelho também é pensada, porque o vermelho faz focar no que eu estou falando, na minha boca, na informação que eu estou passando. Se eu tivesse um brinco muito grande, vocês estariam focando a atenção nos meus acessórios e não na informação que eu estou passando. Tá. Por que os jornalistas, né, de bancada, os âncoras aí do jornalismo, eles são mais discretos possíveis? Porque a informação tem que ser mais importante do que a imagem. Lógico que a imagem tem que estar adequada, né? Eles têm todo um trabalho aí feito. Até a CNN fez um trabalho agora de visagismo incrível com os apresentadores. Para quem não viu ainda, dá uma olhadinha, que foi bem legal, para passar a informação adequada com a imagem deles, mas a imagem não pode chegar primeiro, não pode roubar a atenção da informação. Então, é a mesma coisa. Então, se eu tivesse colocado um brinco grande, estaria roubando a atenção, estaria em atrito com o meu colar. Então, eu coloquei um brinco menor, mas que combina, porque é a mesma tom de metal. Poderia ser um prateado? Poderia. Mas eu não gosto dessa mistura em mim. Mas não tem nada de errado. Mas dá para fazer tranquilamente. Dá para fazer. Tá? Então, eu falo que o nosso look, ele tem que contar uma história. Então, tudo no seu look tem que contar a mesma história. De repente, eu estou contando a história da João e Maria na minha roupa. E o meu história está contando a história da Alice no País das Maravilhas. Não tem conexão, tá? Para ter essa harmonia visual, tudo tem que contar a mesma historinha. Gostei dessa analogia, muito positiva. Ó, a Alice tem uma pergunta aqui, ó. Fale um pouquinho sobre o significado das cores nos cabelos. Vamos lá. O cabelo claro, né, as cores mais claras, elas estão associadas, né, não estou falando que seja, tá, gente, mas elas são associadas como um todo a quê? A mais fragilidade. Então, o cabelo claro, ele passa essa imagem de um pouco mais frágil, tá? Se ele for um cabelo, se eu tiver ele com ele cacheado, então a curva, mais acessibilidade e também sensualidade. O cabelo claro, porque tem o filme da Mary Monroe lá, os homens preferem as loiras. Por que ela pintava o cabelo de loira? Ela não era loira. Ela tem toda uma questão aí psicológica. Porque é mais atrativo para o homem. Aí tem uma coisa que é uma lenda urbana aí. Os homens ficam com as loiras, mas se casam com as morenas. Tá? O que isso quer dizer? O cabelo loiro, ele tem essa questão da sensualidade, mas também da fragilidade. Não passa confiança. Uma mulher de cabelo escuro, ela passa mais credibilidade, mais segurança. Mas como tudo na vida, e todas as cores, tem o lado positivo e o lado negativo. Então, eu falei do cabelo claro, que ele tem essa questão da acessibilidade e também da fragilidade, que é o negativo. E aí, o cabelo escuro, vamos pensar num cabelo preto. O cabelo preto é o máximo da imposição, de uma pessoa que ela consegue se impor, ela é tida como poderosa, aquela pessoa que argumenta, pode até ser vista como manipuladora, depende lógico, com a personalidade junto com a pessoa, tá? Nada é só... Então, o cabelo preto, ele tem mais essa questão de imposição, de pessoa forte, ainda mais se esse cabelo for preto e reto, liso. Então, e é mais ainda, nossa, tipo, a Cruella lá dos Dálmatas. Tipo assim, posição para uma pessoa, você vai criar um distanciamento. Ainda mais se a pessoa for de pele clara e cabelo escuro, porque a gente tem um alto contraste, também trabalha essa coisa do distanciamento, do poder da força, né? Porque o cabelo preto, a cor escura, ela passa força. E aí vem a questão do cabelo vermelho, né? Das ruivas. O cabelo ruivo,
ele está totalmente ligado, isso é uma coisa muito do nosso inconsciente, muitas pessoas não sabem, a sexualidade. Então, não é que assim, toda ruiva gosta de sexo, não. Mas ele tem uma questão e está envolvido com essa questão da sensualidade. Do vermelho, porque o vermelho é uma cor que está conectada ao nosso corpo físico. Cada cor, ela conecta com a parte do nosso corpo. Tá? Então, o verde, ele conecta com a nossa mente. Por isso que eu falei da inteligência, da esperança, né, da renovação. O vermelho é com o nosso corpo físico, certo? O azul é com o nosso espírito. Então, cada cor, ela conecta com uma parte do nosso corpo. Então, o vermelho está conectado, como eu falei, à sexualidade, não à sensualidade. Quem conecta com a sensualidade, por mais que possa parecer estranho, é o magenta, seria o pink. Tá. Então, a gente já... É só uma dica aí. Então, o cabelo vermelho está atrelado a essa sexualidade, é uma pessoa mais ativa, que gosta um pouco mais da coisa. Tá? Às vezes, ela nem é tão assim, mas lá no inconsciente dela, ela tem esse desejo. Então, quando ela pinta esse cabelo, né, falando de quem muda de cor, ela tem esse desejo, às vezes, oculto aí nela. Por que as personagens dos desenhos animados, muitas delas, as que são ruivas, elas são voluptuosas, elas são sensuais. A gente vê pela princesa Ariel. Sim. Ariel é o quê? Todas as princesas da Disney têm mensagem de mar, tá, gente? Tudo na Disney tem. Então, ela tem né, ela tem seios fartos, o sonho da vida dela é ter pernas. Pra quê? Pra conquistar o homem. Então, tá atrelado à sensualidade. Cabelo castanho. A gente fala que o cabelo castanho é quando você quer... Se você vai pintar esse cabelo de castanho, quando você quer uma transição da sua vida, você precisa passar essa questão de... eu consigo realizar os meus projetos, eu sou assertiva, mas eu não quero passar tanto distanciamento quanto se eu pintasse de preto, e eu não quero passar uma fragilidade se eu pintasse de loiro. Então, o castanho, a gente fala que é uma cor para quando você está nesse momento que você precisa mostrar que você não quer mais impressionar ninguém, porque se você quiser, você pintava de preto, e você não quer se mostrar fragilizada, senão, né, falando do lado negativo, do cabelo mais claro. Tá? Então, é só uma pincelada aí das cores dos cabelos. Espero que deu para entender, gente. Ficou claro? Deu muito para entender, eu adorei essa parte. Você vê como fala muito sobre a gente essas coisas, né? Gente, e são coisas que, de fato, são ações que a gente vai tomando de uma maneira inconsciente e que fala muito sobre o que está no nosso interior, né? Do que, de fato, a gente quer passar para as pessoas. Amei. Amei, gente. Antes da gente abrir a boca, gente. É isso mesmo. Amei, amei. Gente, se vocês tiverem perguntas, compartilhem aqui a nossa live. Mandem perguntas, sigam aí as redes sociais, @Programa Mulheres em Flow, @Rosângela Sampaio Oficial, e o da Grace é Grace Kelly Stylist. YLIST. Tá, eu coloquei o link aí, gente, embaixo também, então dá para clicar direto lá e vocês já caem lá direitinho na página, tá? Se vocês tiverem alguma pergunta, é só mandar aqui para gente. Grace, tem toda essa ideia, né, que eu não entendo muito bem. Olho assim, quando eu preciso ali em algum determinado momento, eu corro e olho, deixa eu ver se isso aqui dá certo, se isso combina. Mas, por exemplo, dá uma pincelada para a turma, o que seria um look monocromático, seria um look com cores análogas? Certo, essa é a questão mais que a galera tem uma dificuldade de fazer as combinações, né? Uhum. Então, existem 6 combinações possíveis de cores, tá? Aqui com o meu círculo cromático para exemplificar melhor para vocês. A primeira combinação que a gente tem é o monocromático. O que seria a combinação monocromática? Mono, uma cor. Então, seria um look todo trabalhado numa mesma escala de cor. Ó. Então, aqui. Eu vou fazer um look todo nesse tom de azul esverdeado aqui. Então, a minha blusa, a minha calça tem que ser nesse tom. Porém, eu quero fazer... fica uma coisa tida como sem graça, fácil demais. A gente tem 2 tipos de monocromático. A gente tem um monocromático de mesma intensidade, que seria uma blusa e uma calça da mesma cor, na mesma intensidade de cor, e tem um monocromático de intensidades diferentes, que seria o degradê da cor ou o tour sur tom, que a gente fala. Então, o que seria? Eu posso trabalhar a minha blusa nesse tom e a minha calça num tom mais clarinho aqui, ou um tom mais profundo para cá, aqui. Tá? Então, eu vou trabalhar nessa escala de cores aqui.
Eu precisa ser um look todo. Então, quando a gente fala de monocromático, não precisa ser tudo de uma mesma cor. Eu posso trabalhar intensidade de cor diferente. E cada harmonia de cor que a gente tem dessas 6, cada uma delas passa uma mensagem, como todas as cores passam. Então, uma harmonia de cor monocromática passa uma mensagem de elegância, né? De uma pessoa clássica. Então, normalmente, uma mulher que tem, ou um homem que tem um estilo mais clássico, ele usa cores, tudo de uma cor só, variando a intensidade dessa cor. Mas também tem um lado negativo, como tudo na vida, passa uma imagem de preguiça, de falta de criatividade, de sem graça. E aí, como a gente pode fazer? Se eu quero trabalhar um look de mesma intensidade, mas eu não quero variar o tom, né? Eu não quero colocar uma parte mais clara, uma parte mais escura. Eu quero fazer porque tudo da mesma intensidade, ele vai alongar a nossa silhueta mais do que se a gente quebrar essa intensidade de cor. Então, o que eu posso fazer para deixar esse look monocromático mais criativo? A gente pode trabalhar um mix de texturas. O que eu quero dizer com isso? Tecidos diferentes. Então, se eu tiver com uma blusa dessa cor verde, eu quero colocar uma saia também da mesma cor. Então, esse aqui é um crepe. Se eu colocar uma saia de renda da mesma cor, eu vou estar com um look monocromático, da mesma forma, vai estar me alongando, mas eu vou ter um pouco mais de criatividade, porque eu vou estar trabalhando com 2 texturas diferentes, 2 tecidos diferentes, tá? Então, esse é o monocromático, que é o primeiro, que é o mais fácil. Aí, a gente tem a harmonia análoga. Análogos são cores vizinhas, cores irmãs. A gente fala que tem o mesmo sangue. O fundo da composição das cores delas são parecidas, elas têm o mesmo sangue. Então, o que são cores análogas no círculo cromático? O azul esverdeado, ele é análogo do azul. O azul é análogo do roxo, tá? O vermelho, ele é análogo do laranja, como ele é análogo do amarelo. Então, não precisa ser exatamente do ladinho. Eu posso fazer um look análogo aqui, de vermelho com rosa. Tá? Que tá do lado aqui. O rosa, ele vem... Por que tá tão em alta essa combinação de rosa com vermelho? Porque é uma cor que transmite as cores análogas, que são as vizinhas. Elas transmitem também sofisticação e elegância, mas jovialidade, um pouco mais de criatividade do que a monocromática. Tá? Então, eu posso fazer... precisa ser do mesmo tom? Tipo, se eu usar um vermelho puro, eu vou usar um roxo da mesma intensidade? Se você quiser criar essa imagem mais limpa, a mesma intensidade é bacana, mas você pode trabalhar com intensidades diferentes das cores vizinhas, tá? A combinação análoga, as cores vizinhas, passa elegância, sofisticação e um pouco mais de criatividade do que a monocromática, tá? 2 cores no look. Então, assim, o monocromático é uma só, e a análoga são combinações de cores que passam mais formalidade. Então, se você trabalha num ambiente mais formal e você quer passar essa imagem, você pode trabalhar com a harmonia monocromática ou análoga. A partir de 2 cores opostas, que eu vou falar agora, próximo, ou 3 cores, a partir de 3 cores, mais informal é esse look. Então, quanto mais cor no look, mais informal. Mais essa flexibilidade também eu passo. Quanto menos cores, mais formal e mais elegante é esse look. Aí a gente vai para a terceira combinação que a gente tem, que é as cores complementares. Cores que estão do lado oposto aqui do círculo, tá? Então, ela fica exatamente, aqui, oposto. Vou descer aqui. Então, o vermelho, ele é oposto do verde. Então, eu tenho uma combinação aqui, de vermelho do meu batom e da blusa. Então, não precisa ser exatamente no look todo. Eu não gosto dessa coisa porque a cor complementar, ela é conhecida como color blocking, né? Bloco de cor, eu não quero isso. Você pode fazer uma combinação com os acessórios, com a maquiagem, que nem eu fiz aqui. Vocês não estão vendo, como eu falei, minha calça é vermelha. Então, eu fiz uma combinação de cores complementar. O que passa a harmonia complementar? Ela passa criatividade. Porque, assim, originalidade e poder, né? Porque para você usar uma cor tipo amarelo com o roxo. Às vezes, nem todo mundo consegue falar. Tem um cliente que fala assim, eu não consigo usar esse aí. Mas tenta, sai da sua zona de conforto, faz experimento, vê se você gosta. Tem pessoas que vai colocar e vai falar, uau, gostei, e vai conseguir usar. Tem pessoas que vai colocar e falar, não, é muito para mim, eu sou mais discreta. Então, essa combinação de cores complementares não é para ela. Mas aí você pode, de repente, fazer com a blusa e o batom, que nem eu fiz. Fica preto, mas também passa a mensagem de criatividade e originalidade. Tá? A próxima combinação que a gente tem, complementar dividídica. Aqui. O que seria complementar dividídica? Ela abre um triângulo, tá? É um triângulo mais magrinho que eu falo aqui.
Então, a complementar é aquela que está do lado oposto, a complementar dividídica é aquela que vai abrir. Então, ela, em vez de ela descer aqui reto, ela vai abrir aqui, ó, no meu círculo cromático. Então, o complementar aqui. Complementar abre um triângulo. Aí a gente tem a triádica, ou tríade. Também são 3 cores. Tanto a complementar dividídica quanto a tríade também vai passar mais informalidade e criatividade. Pessoas que trabalham na área de arquitetura, publicidade, moda, designers, são bem coloridos, assim. A gente pode até ver pela Iris Apfel, aquela toda colorida, né? É designer, arquiteta, então ela é toda colorida. Então ela quer passar exatamente isso, que ela é criativa. Então ela tem bastante... Ai, gente, eu adoro ser colorida, sabia? Mas você segura muito, Rosângela. Tem muita gente elogiando seus looks, viu, as meninas? Eu adoro, gente, colorido, assim, sabe? Mas você tem um estilo criativo, né? Eu gosto muito, muito. Roupa folgada, sabe? Assim, os acessórios diferentes. Mas às vezes eu dou umas osciladas também. Aí já vou com pretão, assim, já toda. Eu falo que a gente tem até 3 estilos na nossa composição do nosso estilo pessoal. Então, a gente não tem apenas um estilo, ou também não existe essa de eu não tenho estilo. Todo mundo tem estilo e nasce com ele. Há só uma pitada aí, como você falou, nessa parte de estilo. A gente tem até 3 estilos, e existem 7 estilos universais, até pra gente falar em um outro momento, que é muito... Então, a gente tem até 7, a gente tem 7 estilos, a gente pode ter até 3. Então, tem dia que você vai estar, se você tem o criativo, como eu já identifiquei que você tem essa veia do criativo, tem dia que você vai estar mais criativa, tem dia que você vai, de repente, o seu outro estilo é o elegante, o seu outro estilo é o casual, que você gosta de conforto, gosta de jeans e camiseta. Tem dia que você está mais criativa, tem dia que você vai estar mais sofisticada, tem dia que você vai estar um pouquinho de cada. Às vezes um look tem até 3 estilos do mesmo look que a gente consegue identificar, tá? E o estilo também não é uma coisa que não muda. De repente você tinha um estilo, às vezes, mais romântico na adolescência. Aí a gente tem etapas da nossa vida. A gente casa, tem filho, vai mudando da vida. E aí tem cliente que fala para mim, eu era tão clássica, eu gostava de salto, né? Depois que eu fui mãe, eu não consigo tirar o tênis do pé. Conforto para ela nesse momento é o mais interessante. Ela não deixou de ter o estilo clássico dela lá. Você vê que quando ela colocar algum acessório, eu consigo ver essa pitada do estilo clássico, mas no momento ela está mais esportivo natural, que é o conforto que ela está priorizando. Voltando para a nossa das cores. Então, a gente tem, falando de 3 cores, complementar dividídico, a tríade. A tríade é o triângulo equilátero. Então, ele vai ter o mesmo distanciamento das cores, tá? Então, eu tenho aqui, vou colocar aqui no azul. O azul. O meu look vai ter que ter, se eu vou fazer uma combinação triádica com azul. Então, ele vai ter que ter o azul, que é o ponto de partida, aí ele vai ter que ter o amarelo, e a outra ponta aqui, o vermelho. E aí eu falo de novo, não precisa fazer color block, blusa, calça, sapato, de uma mesma cor, se você não quiser. Você pode ter um look com essas 3 cores, na harmonia tríade, mas perfumando as cores no seu look. Você pode ter uma base neutra, que é uma base branca, preta, cinza, bege, e aí perfumar com as cores. Um brinco no tom de azul, o batom vermelho, e de repente o cinto amarelo, ou o sapato. Você tem mágico. Aí a gente parte para as combinações que eu falo que são as powers aí. 4 cores. Então a gente tem 4 cores, é mais difícil, né, fazer essa combinação. As pessoas que eu vejo aqui fazem de forma natural, que gostam mesmo de fazer. Até a maioria das pessoas vão até as 3 cores e depois dá uma... meu Deus, é muito. Mas, enfim, vamos lá. Falando de 4 cores, a gente tem as combinações tetrádicas. Tetrádico por quê? Tetra, 4. Então, a gente... A tetrádica retangular, então ela vai pegar 4 cores, vai formar um retângulo mesmo. E a tetrádica ou retangular... a tetrádica quadrado, que ela faz, em vez de fazer uma figura geométrica do retângulo, ela vai fazer um quadrado. A diferença entre as duas de 4 cores é o quê? O distanciamento entre as cores. Então, eu vou virar aqui. E aí, é aquilo que eu falei, quanto mais cor, mais criativo é o seu look, mais criativa essa pessoa, quando a gente faz a leitura dela, tá? Então, o look tetrádico partindo do vermelho. Tetrádico retangular. Então, a gente parte do vermelho aqui. Aí, a outra ponta, azul. Tá. Aí a gente desce. A gente vai ter o quê? O verde. Desce para outra ponta, laranja. Laranja. Essas 4 cores. E aí o retangular, né? O tetrádico, o formato de quadrado. As minhas clientes que estiverem aí, que já fizeram análise de cor, sabem que eu falo isso nas nossas análises. Além da análise de coloração pessoal, eu entro um pouquinho na teoria da cor. Então, eu ensino as harmonias cromáticas para elas.
Então, eu dou o círculo cromático, ensino as harmonias, a gente faz um exercício de combinar as cores ali nos looks, num joguinho que eu tenho interativo aqui, psicológico, falando da coisa. Então, a gente tem, falando do vermelho. Então, em vez de eu vir para cá, como eu vim no azul, eu vou vir para o azul violeta. Aí eu vou descer mais reto. Eu vou ter um outro tom do verde. E aí a outra ponta é o quê? O amarelo alaranjado. Então, o meu look também vai ter que ter essas 4 cores. Então, a gente tem todas essas harmonias de cores, com todas essas coisas que a gente pode brincar e fazer os nossos looks e passar as imagens, né? O que a gente quer passar para o outro. Comunicar isso para o outro. A harmonia transmite uma mensagem. Maravilhoso. Deu para entender? Gente, deu muito. Super ajudou aqui, com certeza. Gente, o círculo cromático, para quem for de outro estado, né, e, enfim, não conseguir fazer análise comigo, porque eu dou para cliente, você pode comprar eles em papelarias, trabalham com material artístico, tá? Joia. Então, fica a dica para achar aí nas papelarias. Então, gente, quem quiser fazer, né, eu super aconselho fazer, vou fazer o meu, com certeza, porque facilita, eu acho que bastante a nossa vida, e eu acho que entra nessa conversa que a gente teve aqui durante o nosso programa, de você estar totalmente alinhado com você, com a sua essência, com o que você quer para a sua vida. E Grace, dá aqui para a gente 3 dicas aí para a turma que está em casa, como é que elas podem se inspirar, né? Como é que podem montar esses looks para ficar aí mais confortável nesse período que a gente está chateado, né, de uma certa forma, por ter que ficar em casa, mas como que a gente pode ficar mais feliz dentro disso, né, com as nossas roupas, com os nossos looks. Vamos lá. A base de tudo, gente, são as cores. Então, o que eu quero dizer com isso? Antes de você escolher a roupa no seu armário, observa como você está se sentindo. De repente, se você acordou num dia, nem todo dia você está triste, nem todo dia você está alegre. Então, normalmente, quando a gente está triste, o que a gente faz? A gente escolhe roupas escuras. Então, a gente tem que fazer o caminho inverso disso. Por quê? As cores, elas transmitem e elas absorvem, elas têm frequência. Então, a mensagem para o nosso organismo, para o nosso corpo. Então, se eu acordei num dia que eu tô triste, ai, meu Deus, esse vírus, nossa, não posso sair de casa, não sei o quê, tô mal, ai, com medo de todo mundo morrer, não vai colocar preto. Não coloca preto, porque o preto ele vai te puxar para baixo. O preto ele absorve, além de ele absorver toda a luz, ele absorve toda a energia. Então, assim, tem um estudo feito na Inglaterra, eu sempre falo isso com as minhas clientes e nas minhas redes sociais. Foi feito um estudo na Inglaterra com, acho que foram 10 estudantes, trabalhadores, durante uma semana, pediram para eles trabalharem, executarem suas funções normais com roupas escuras, vestindo preto. Por isso que eu perguntei ontem para vocês lá no Instagram, como vocês sentiram no final. Tem muita gente que não ficou com o look o dia todo. Um dia só, talvez não dê para sentir tanto. Mas eles pediram para trabalhar essa uma semana de roupa preta e na semana seguinte de cor clara, branco, o look todo claro. E perguntaram para eles como eles se sentiram fazendo as mesmas funções ao final dessa semana. A maioria deles respondeu o quê? Acho que foi uma questão de 80% respondeu que se sentiu mais cansado usando preto e menos cansado e mais leve usando roupa clara. Por quê? É o que eu falei. O preto, ele absorve todas as cores, ele absorve tudo do ambiente, todas as energias. De repente, você vai estar num ambiente com várias pessoas que estão trocando energia a todo o tempo. E aí, vai estar com aquela roupa com o preto, ele está absorvendo, então vai passando tudo isso para o seu corpo e para o seu cérebro. Então, as pessoas se sentindo mais cansadas. Então, é uma dica. Se você está num período que você não está muito bem, está com ansiedade elevada, eu falo por experiência, nem todo mundo sabe, eu até vou falar isso ainda um dia com mais afinco no meu Instagram. Eu tive síndrome do pânico, eu tive TAG, que é a tensão de ansiedade, né, transtorno de ansiedade generalizada. Nesse período, eu sempre gostei de cor, eu estava usando muita cor escura. Então, isso vai totalmente bater de frente com o que você não precisa naquele momento. Então, tenta fugir dessas cores. Ah, mas qual cor que eu vou utilizar? Se você quer se sentir mais produtiva, quer fazer as coisas em casa, seja trabalho em casa mesmo, tenta usar cores para te estimular. O vermelho, o laranja, o amarelo. Por quê? São cores quentes, que ao contato com a nossa pele, eles vão aquecer a nossa corrente sanguínea, o nosso corpo se sente mais aquecido e faz essa questão da produção. O vermelho é a cor do empoderamento, né? É a cor que faz a gente fazer as coisas. O laranja é a cor que desenvolve na gente
vontade de fazer algo, seja ela vontade de comer, desculpa, vontade de comer, vontade de arrumar a casa, né, limpar tudo. O amarelo é a cor também que faz a gente se movimentar com relação a projetos que estão na gaveta. Hoje eu preciso de tanta coisa que eu queria fazer, não está saindo. Tenta colocar uma roupa amarela que você vai conseguir focar. O amarelo te dá muito foco. Então, ele vai te dar foco, o vermelho vai fazer você fazer as coisas, e o laranja não vai deixar você desistir. Vai te... Adorei! Você pode fazer esse teste. Então, de repente, pintar a cor as unhas de vermelho, porque na ponta dos dedos é onde a gente põe a mão na massa, literalmente. Então, vai fazer a coisa acontecer. O marrom é a cor que é tida como a cor que as pessoas mais odeiam, mais rejeitada no mundo todo. O azul... Marrom? Marrom. Ah, é? É. Por mais que as pessoas não gostem tanto do marrom, e o azul seja unânime, né, preferência e uso mundial aí, sim. O marrom é a cor, como eu falei, do cabelo, da estabilidade, o marrom é a cor do aconchego, mas é a cor que faz você também tirar os seus projetos da gaveta. É uma cor que vai fazer você se sentir mais estimulado, por mais que possa não parecer. Então, de repente, você pode fazer uma combinação de marrom com vermelho, marrom com laranja, cores que vão te aquecer, tá? Quando você quiser fazer as coisas caminharem. Porque, fazendo uma analogia rápida, os tênis de corrida, a maioria deles tem cores o quê? Fortes, quentes, sim. Vermelho, amarelo, laranja. Por quê? Nos corredores de alta performance, eles já estão habituados a correr. Quais são as cores que eles utilizam de tênis? Dificilmente você vai ver uma cor forte. Eles usam o quê? Cores mais frias. Porque se ele continuar naquela intensidade louca, ele vai correr até morrer. Porque a cor, ela faz até essa influência no nosso organismo. Então, se você quer começar uma atividade física em casa, coloca uma roupa vermelha, laranja, amarela, cor quente, que vai fazer você se movimentar. Agora, se você é uma pessoa que precisa dar uma acalmada, você está aí muito ansioso com muita coisa, tenta usar cores frias. Quais seriam elas? O azul é a primeira, porque é uma cor que ela trabalha a ansiedade, ela dá uma estabilizada. Eu, como sou uma pessoa extremamente, vocês já perceberam, falo rápido, sou ativa, falo muito. Quando eu estou com crise de ansiedade, eu coloco cores mais frias. Porque vou colocar cores, principalmente como eu falei, que as cores elas trabalham de forma diferente no nosso organismo. O que seriam isso? Na cabeça, as cores elas trabalham nossa mente. Então, elas têm influência do lado mental, racional. Nessa região do corpo, no tronco, as cores agem no nosso emocional. E da cintura para baixo, elas agem na nossa intuição. Então, se eu estou uma pessoa ansiosa, que é aqui o peito, né, a respiração ofegante, se eu colocar vermelho, eu vou ficar mais eufórica. Se eu colocar o azul, eu vou me sentir mais calma. Faz esse teste. Coloca o verde, o azul, o roxo. O azul e o roxo são as cores mais frias, quando a gente fala da escala da temperatura das cores. O vermelho está numa ponta com a mais quente, e o azul e o roxo na outra ponta, junto do lado do azul, como a mais fria. Então, vai te acalmar, tá? Show. É o outro lado, que é sentir mais expansivo, mais fazer a coisa acontecer, vai para as cores quentes, como eu falei. Se você está num período de pânico, de ansiedade, enfim, tenta usar principalmente na área emocional, que é aqui, peito, né, blusa, colocar uma cor mais calma, né, que vai te tranquilizar. Maravilha! Falando de looks, se você não tem a necessidade de estar online, falando com seu chefe, enfim, você arruma para você. Não precisa estar de alfaiataria, né, de corte reto, nada disso. Mas coloca uma camiseta mais arrumadinha, não fica de pijama. Porque o nosso cérebro, ele vira a chave quando a gente tira o pijama. Por isso que eu tô batendo sempre na tecla. Claro, você tem um dia da semana que você vai querer ficar de pijama, até eu quero ficar. Um dia, tudo bem. O que não pode acontecer é 2, 3, 4, a semana toda. Porque o nosso corpo entra na função de que está de férias. E assim você fica menos produtivo. Então, se arrumar, passar, nem que seja um batom, né? Aí não deu para lavar o cabelo. Passa um shampoo seco, faz um coque, alguma coisa, para você se sentir bem para você. Porque a todo tempo a gente está dentro de casa, tem espelho. E você olha para você e você não se gosta do que você está vendo, você coloca automaticamente sua autoestima lá embaixo. Você fica com uma baixa autoestima. Né? E aí, isso tudo dentro da sua vida, dentro da sua casa, não vai funcionar. Você não vai funcionar como profissional, não vai... A limpeza da casa não vai funcionar, você com seus filhos, com seu marido, tudo isso não vai funcionar. Por quê? A gente precisa estar bem com nós mesmos para poder estar bem com os outros. Tá? Então, essa é uma dica principal, assim, tirar o pijama para a gente virar a chavinha de que não está de férias e que precisa estar bem para ser produtivo. Muito bom, muito bom! Gente,
Gente, muito obrigada pela audiência de vocês. É uma delícia estar aqui com vocês. A Roberta mandou aqui, eu quero muito fazer uma consultoria. Tenho medo de errar nas cores. Eu sempre vou no pretinho básico ou em conjuntos. Então aí, Roberta, só alinhar com a Grace. A Camila falou aqui, eu estou home office. Tem sido difícil. Olha aí, Camila, as dicas da Grace com certeza vai te ajudar dentro disso também. Então, muito obrigada a você pela sua audiência, pelo bate-papo aqui com a gente. Claro que tem a turma aí que vai assistir depois. Daqui a pouco também o vídeo está lá no nosso canal do YouTube. E, Grace, muito obrigada pela sua disposição, pelo seu tempo, por você parar um pouquinho aqui para conversar com a gente. Eu espero aí que a gente se encontre muito em breve, espero você nos estúdios da rádio, por exemplo, para a gente fazer mais programas e levar mais informação aí para as pessoas, viu? Bacana, obrigada, Rosângela, obrigada a todo mundo que nos ouviu, que nos assistiu. Espero em breve estar com a Rosângela aí agora, né, nas próximas etapas aí que a gente vai ter. Vamos esperar tudo isso passar, tá? Vamos sossegar. Vamos ter cautela, ninguém sair desesperado aí na rua quando começar a desacelerar essa questão. E obrigada mesmo, Rosângela, por esse espaço, para poder passar um pouquinho do meu conhecimento para deixar a nossa vida mais leve, né? A vida de todo mundo mais leve. Eu espero ter contribuído um pouquinho com o dia de vocês para a nossa quarentena ficar mais leve e a vida também ficar mais leve. Contribuiu, com certeza, foi muito positivo. Gente, agora vocês fiquem aí com os nossos comerciais. Tá bom? É uma sequencinha, apenas 4 comerciais dos nossos patrocinadores. Então, meu muito obrigada, Odonera Moca, um beijo enorme no coração. Sababag, loja Sababag, muito obrigada também, um beijo enorme para vocês. Albano e Tomás, assessoria jurídica, então, beijo também para vocês. E Bezerra e Fernandes, também assessoria jurídica. Muito obrigada aqui pela parceria de vocês. É sempre um prazer falar aqui do trabalho de vocês. Um beijo enorme para minha, né, assessora de imprensa Priscila Silvestre, que está sempre aqui juntinho, e também para o Estúdio Carraro, que faz toda a nossa cobertura fotográfica lá no programa, faz alguns vídeos. Infelizmente, a gente não está conseguindo fazer nesse momento, mas continuamos aqui a nossa parceria firme e fortes. Então, muito obrigada a todos vocês que fazem parte aqui da família Mulheres em Flow. Um beijo enorme no coração e semana que vem a gente está de volta. Tchau, tchau! Não, você não tem que ser igual à capa da revista. Portanto, se desligue dos padrões irreais. Deixe tudo isso em off. Se ligue no que te faz sentir bem. E é para isso que há mais de 35 anos existe a Onodera. Para você se amar do jeito que você é. Tudo de chato, off. Tudo de bom, on. E quem mais do que uma marca que traz o on no nome para fazer isso por você? Onodera. Tudo que te faz linda.